40 dias, não foi? Recording is on. Não. A resposta do 21 tá na 33, acima do espaço de anotações. 33? 33? É. Aqui que fala do dilúvio. 1 ano e 10 dias? Não. Deus mandou o Ah, dilúvio, tá. Um o ano. qual durou 1 ano e 10 dias. Isso, 1 ano e 10 verdade. dias. Página Aqui 33. mesmo. 1 ano e 10 dias. Na verdade, eu confundo muito, o Neymar falou 40 dias, é porque choveu 40 dias e 40 noites, né? Isso, mas No aí período até que o homem pudesse novamente habitar na terra, durou esse 1 ano e 10 dias. Do começo da primeira chuva até que ele pudesse descer da arca, né? Essa é a 20? Essa é a 21. É, página 33. 1 ano e 10 dias. e até ele descer da arca passou um tempinho, né? Olha, 1 ano e 10 dias, do comecinho, né? Que foi o primeiro dia de chuva, até o dia que ele pôde descer e habitar a terra de novo. 1 ano e 10 dias, muito tempo. 300 Tá igual Meu nossos dias de agora, hein, Valéria? Chovendo todos os dias. Será que vai dar de sair? só Hoje eu pensei que misericórdia. ia ter dilúvio. Eu pensei que hoje ia ter. Misericórdia. Mano, mas tá chovendo, hein? Hoje tá chovendo aqui no sítio ainda. Tá aqui também. E muito, muito Aqui tá um forte. solzão aqui na cidade. Tá perguntando também aqui Sei onde só aqui. qual a importância desse evento para a raça humana, na 21. Eita, Jesus, olha aí, ó, a importância deste evento para a nação. É mesmo, irmã. Pai do século, diluviano, presente. Eu acho que destruiu todos os iníquos. Né? Uhum. E, na verdade, também uma nova oportunidade, né? De recomeçar, o recomeço. E no caso, com um novo povo, um novo mundo, né? Povoando de novas pessoas, né? E aí não podemos esquecer sobre o pacto, né, que Deus fez com Noé, né? Isso, De não porque aí destruir depois a terra mais com água e tal, né? aí Então, já tem que fazer- passou o século presente, que é pós-diluviano, né? Que vem a dispensação do governo humano, que já entrou depois de que Noé volta a habitar na terra. Até aqui na página. Cadê, gente, de Noé? Aqui, ó, no Pacto com Noé estabelece os princípios do governo humano, bem como garante a continuidade da vida. Tá vendo esse pacto que ele faz com ele, que é na dispensação do governo humano? Onde está? Que página, Valéria? Essa daí, que está na página... Não, esse que eu estou falando é na 34, mas esse que fala que durante esse período aí do pós-diluviano, que começa a dispensação do governo humano, lá na página 17, quando ele fala do pacto com Noé, esse pacto com Noé, ele estabelece princípios do governo humano, bem como garante a continuidade da vida, porque foi a partir dele que Deus colocou, né, tudo novo, de novo, dele, da família dele, porque Deus destruiu com todos os iníquos daquela época, com o dilúvio. Então, esse pacto com Noé, ele garante a continuidade da vida. É verdade. Hein, deixa eu fazer uma observação aqui, que talvez essa informação para mim foi nova da última aula, e tem irmãos que não estavam aqui, que não estavam na última aula, que estão aqui. Eu tinha por muito tempo dúvidas sobre os dinossauros, né? Porque a gente sabe que eles habitaram a Terra, tem provas disso e tal. E até então, eu vou falar, desde criança eu entendia que eles tinham se acabado ou morrido no dilúvio. E na aula passada a gente aprendeu que foi quando teve aquela explosão, né? Que o inimigo, né, no caso, o diabo e seus anjos desceram e teve esse caos na terra, e foi quando morreu essas criaturas. Não foi isso falado na última aula? Foi. Então, eu só queria fazer essa ressalva aqui, porque era uma dúvida que eu tenho, talvez algum dos irmãos aqui tinha, né? Sim. Sobre essa questão de que, de fato, aconteceu o dinossauro, mas foi no período antes da criação do mundo, porque a Terra ela foi recriada, entendeu? A gente aprendeu na última aula. Amém, verdade. Entendeu, Deia? Patrícia, que eu acho que era dúvida, nós tinha essa dúvida, né? Então, Mas aí eu tinha lido o livro, eu já vi que realmente. Então tá, era só isso mesmo. Obrigada pela palma. Eu também tenho muita dúvida, que eu estou lendo
Não, isso aí não importa, porque assim, eu estou bem atrasada com a minha leitura da Bíblia, mas eu estou lendo e eu tenho uma dúvida, gente. Em Gênesis, quando fala que Deus saiu da presença de Abraão. Abraão, assim como é o nome dele? Adão, via Deus ou ele só ouvia a voz de Deus? Ouvia a voz de Deus, ouvia a voz de Deus. Ele não via. Não, ouvia só. Não, eu acho que Adão ouvia sim, porque ele era santo, ele estava no corpo santo, até o pecado, entendeu? Eu acho que Adão via, é o meu pensamento, entendeu? Porque ele era um ser já imortal no pecado, né? Eu acho que, assim, depois de Adão, acho que foi o único que viu Deus, no caso, né? Eu acho. Meu Deus. Não, mas muita no dúvida. caso de Abraão, Ah, teve a questão lá da... Deixa eu ver, Abraão, Abraão. que é da Sassa, né? Onde ele conseguiu... Não, foi Moisés que casou. Moisés, então, conseguiu ver, tentar ver, né? Que era tão quente que ele não conseguia olhar direito. Só assim, a sombra de Deus, só ele poder ver Deus. Mas eu acho que o único que viu Deus face a face foi Abraão. Você lembra quando ele apareceu? A gente assistiu no Abraão não, amada, eu acho que Adão. Porque não viu ainda. Não, ela está falando de Israel. Aí foi Moisés, mas Moisés Não. Abraão e Sara, que eles estavam sentados. Lembra? Os anjos, sim, tanto que ele vai lá e manda cozinhar para os anjos, para os tal, eles comem. Quando Mas eles vão aqueles dar... anjos eram o próprio Deus. Deus falou com ele, sim. Mas você está falando de Jacó, que virou Israel mais tarde, que lutou com o Senhor, não? Eu queria saber isso, se ele via, se ele conversava com Deus, Abraão, se ele conversava com Deus face a face vendo, ou se era só a voz de Deus nos versículos. É porque eu não anotei, gente, os versículos que eu estava lendo e fiquei com essa dúvida. Mas, amém, Deus abençoe. É fácil. Aqui, ó, só para complementar, vocês estão vendo a minha tela aí, não? Sim. Eu coloquei aqui, ó. Aqui está falando que é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler aí? João? João, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Nossa, que letra Pequena letra dessa Bíblia. 18. É aonde, Guto? João o quê? Evangelho. Aqui, ó, 18. Deus nunca foi visto Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Agora vi, irmão Guto. Obrigada, irmão. Aonde é que está? A resposta Ninguém nunca viu a Deus. Quer dizer que também Adão não via, ele ouvia a voz de Deus e conversava. Obrigada, irmão Guto. Vou até marcar isso aqui. Eu fiquei Se a Bíblia diz que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então, por isso que eu falo... Tá, gente? Me mostra. João, o Evangelho de João 18. Lê aí, Fabinho. João 1,18. Agora é 23, né? Não? É 22. Quanto tempo durou a dispensação do governo? Antes da Fabiane ler o João 1,18 novamente, alguém lê esse... Vocês todos estão vendo aí na tela? Sim. Sim. Não, eu não. Eu não. Peraí. Agora já. Lê aí, irmã Valéria. Tá. Por que Deus fez o dilúvio? Deus fez o dilúvio por causa da maldade da humanidade. Por causa dos homens, a terra estava cheia de violência. Por isso, Deus decidiu destruir sua criação. Mas Deus mostrou misericórdia por Noé, que era um homem justo. A humanidade era perversa e violenta e só queria fazer o mal. Isso entristeceu Deus, que decidiu destruir a humanidade. Deus também decidiu destruir os animais porque foram afetados com a maldade dos homens. Mas havia um homem justo chamado Noé, que obedecia a Deus. Então Deus decidiu poupar Noé e sua família. Ele avisou Noé sobre o dilúvio e lhe explicou como fazer uma arca. Noé creu em Deus e construiu a arca. Antes do dilúvio, Noé e sua família entraram na arca, junto com casais de cada espécie de animal. Deus destruiu todas as criaturas na terra, mas poupou quem estava na arca. Continua, irmão Guto.
Não, só para complementar o que a gente estava falando sobre o dilúvio, né? Amém. Agora lê João aí, Fabinho, de novo, só para reforçar. Ó, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse está em 1,18. Aí eu tenho essa minha Bíblia de estudo, Mackenzie, que fala sobre tudo. Todos os versículos que a gente lê, ele tem, tipo, eles miúçam, explica o versículo, né? Uhum. Aí no versículo que fala, ele diz assim, ó, em 1,18, fala assim, ó, outra coisa que recebemos de Cristo é uma revelação clara de Deus para nós. Ele havia declarado Deus para nós, e nenhum homem o tinha visto em tempo algum. Como ele era apto para tal descoberta. Ele é o Filho unigênito, e quem melhor para conhecer o Pai do que o Filho? Onde o Pai é mais bem conhecido do que em seu Filho. Ele é o seio do Pai, está no seio de seu amor especial, querido e sob seu grado. Não havia ninguém mais apto para se fazer conhecer a Deus, pois ninguém conhecia sua mente como ele. Ele deu a entender aqui nessa parte, pelo menos eu entendi assim, que ninguém conhecia Deus como filho que é pai, mas conhecia no aspecto de conhecer a mente de Deus, entendeu? Foi o que eu entendi. Mas faz todo sentido quando fala aqui. Eu estou só falando assim que mais ou menos eu entendi, tá? Mas não quer dizer que eu estou achando que está errado, não, tá? É só que eu entendi mais ou menos aqui. Amém. O meu entendimento é o seguinte, sobre essa parte que tu leu aí. Ele fala que ninguém viu a Deus, né? Porém, depois Jesus veio, né? Então, que seria o mesmo Deus. Então, quer dizer o seguinte, há uns tempos atrás ninguém viu. Porém, Jesus veio, né? Como Deus, como homem ao mesmo tempo. Mas as pessoas não reconheceram, né? Mas ele era o próprio Deus. Amém. Não, sim, É verdade. concordo. Verdade. Não, só voltando nesse assunto da questão Agora, os profetas do passado, acho que até Adão nenhum conseguiu ver. O único que chegou mais perto foi Moisés, que ele conseguiu ver só que ele só via, ele não consegue relatar a imagem, só o sol que ardia muito, entendeu? Mas ele não conseguiu. E Moisés também, irmão Guto, teve uma parte que ele insistiu muito com Deus, que ele queria ver Deus. E Deus mandou, ele foi atrás da rocha, e Deus virou de costas e colocou Exatamente, só as costas de Deus. Então, porque ele disse que não tem como nenhum ser humano não consegue conter tanta glória, morre se ver. Luz, né? Mas ficou bem claro para mim, porque eu lendo assim, eu digo, meu Deus, será que Abraão também via Deus? Agora entendi que não via Deus. Assim como Noé, não, como é o nome do primeiro? Adão. Né? Adão. Agora a gente tem a nossa interpretação da seguinte forma, por exemplo, a tua intimidade é tão grande com Deus que tu não consegue ver Deus, mas tu sente a presença de Deus e tu acha que está falando com ele, mas nós somos tão imperfeitos que nós não conseguimos ver a imagem mesmo. Tanto que a gente não sabe, até hoje viram Jesus, mas ninguém sabe a imagem de Jesus realmente como é que é. E viram, ele veio na Terra, mas se você falar qual a imagem de Jesus... Ele com a natureza, né, humana. Aliás, na transfiguração, de alguns conseguiram ver, né? No Monte da Transfiguração. Não, depois que ele estava... Olha a próxima questão aí. Vamos, senão a gente 22. Isso, Nós ainda estamos na 22, então qual é? Quanto tempo durou a dispensação? Do governo humano. Liga mais a luz para mim. Liga lá atrás, pede para tua lá, por favor. 427 anos. 427 anos, Qual é onde que está? 34. Página 34. E também onde começou e terminou essa dispensação. Onde começou e terminou. Obrigada, filha. É a 22, né? É 22. Foi do dilúvio até a dispensação do período pós-diluviano, que é a dispensação do quê, gente? Do governo humano. Foi do dilúvio. Na página 34? Até a dispensação... não. Até... A primeira dispersão.
Quanto tempo durou a dispensação do governo? Do dilúvio até a dispersão, até eles se espalharem. Gênesis Está 10. escrito. Essa eu não entendi. Aonde Eu está, Maria? mesmo, está escrito aí em cima. Não, aqui mesmo. Só que é dispersão e não dispensação. Dispersão, é verdade, irmã. Eu estava lendo Dispensação. aqui, ó, 10:25, Gênesis 10. Do dilúvio até a dispersão. Isso, Maria, muito bem. Olha aí, bem Palmas observado. para Maria. Já ganhou um ponto, hein? Um ponto, hein? Dispensação. Isso. E tá, ó, sabe como é que está a referência dessa informação? Gênesis 10:25 diz assim: E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Tá vendo, irmã Maria do Carmo? E o nome do seu irmão Meu foi... Deus. Ah, agora entendi. É dispersão, gente. Agora Tem nada sim. que é Não quando é dispensação. Não, que o povo se repartiu na terra. Se separou. Essa não é 22? Hã? É 22. Aí a 23, qual foi a falha do homem? A 23. Quanto tempo? Qual foi a falha do homem? Nesta dispensação. Dispensão. Dispensação. Não, aqui está dispensação mesmo. Dispensação. É. Qual foi a falha do homem nessa dispensação? A dispensação do quê? Do governo humano? Não, só está falando só dispensação. Após a dispensação, É do governo qual foi humano. a falha do homem? É do governo humano mesmo. É. Mas Qual tá foi a perguntando falha do homem? a falha do homem. Cadê? Eu não sei, mas eu acho que foi quando o homem deixou de querer ser governado por Deus para querer ser governado por homem. Mas eu não sei não, gente. Só estou falando assim, estou tentando achar, tá? Procurar, mas achar. Até dispensação. Não, porque aí eles não queriam ainda. Não sei onde está essa resposta. Ai. Dispensação patriarcal. Como que é a pergunta? Qual foi A falha, ó. O coração do homem corrupto não só rejeitou o caminho de sangue, como deliberadamente desobedeceu ao mandamento especial acerca de povoar a terra. Começaram os homens a construir cidades e congregaram-se em vez de se espalharem sobre a terra. A página 37 que a senhora está lendo, irmã? Eu achei aqui, vê se a página 37, número 6, que a falha, o coração do homem corrupto não se rejeitou no caminho do sangue. É aí, né? Como deliberadamente desobedeceu ao mandamento especial acerca de povoar a terra, começaram os homens a construir, Cidade. né? Essa mesmo. Congregarem, verde, espalharem sobre a terra. Nimrod, isso, neto de Cão, por Cush. Foi o primeiro a ser poderoso na terra, o príncipe do seu reino foi Babel, mas construiu mais de 7 cidades. O governo humano foi construído por ordem divina, mas o imperialismo de Nimrod foi o plano de Satanás para unir o mundo e dirigi-lo contra o Senhor Jesus Cristo. Então, a resposta desse aí é: o coração do homem se corrompeu e não obedeceram ao mandamento do Senhor. O mandamento de Deus. Que era povoar a terra. Isso. A falha, né? O coração do homem se corrompeu, rejeitou.
Caminho do Senhor. A resposta vem. Tchelle, por favor. Resposta número... É o mandamento que era povoar a terra, né? Aham. O que Nimrod instituiu Nimrod era no plano de quem? O que instituiu Nimrod? Isso aí segue, gente. A resposta da 24 segue aí, ó. O que a André estava lendo. O governo humano foi constituído por ordem divina, mas o imperialismo de Nimrod foi o plano de Satanás para unir o mundo e dirigi-lo contra o Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. A 24, 24, né? Que instituiu Nimrod. Qualquer pergunta? E era plano o que instituiu o Nimrod e era plano de quem? Aí tá falando. Na 38. 38. Constituiu foi o plano de Satanás. Contra o Senhor Jesus. 24. A 25 agora. Qual foi o juízo de Deus em relação ao plano de Nimrod, né? Isso. Foi aqui, a confusão de línguas, está aqui, ó, a dispensão. Outra vez, a Trindade conferenciou entre si. E o resultado dessa conferência foi o juízo, ou seja, a confusão de línguas em Babel. Assim, os homens não poderiam mais se unir para fazer para si um grande nome em desafio a Deus. Eles queriam fazer a Torre de Babel, lembra? Então, é a número 25, né? 25, A 25 foi a confusão de línguas. Isso, confusões de línguas. Quem fundou a Babilônia? Quem fundou a Babilônia? Quem fundou a Babilônia? Agora é 26. Quem fundou a Babilônia? Página 40. Nimrod, rei da Babilônia, é isso? Fundador do antigo Império Babilônico, isso. Foi o falso Messias, o fundador da nota religião falsa do mundo. Foi Nimrod, rei da Babilônia. Nossa, como é bom estudar, hein? Maravilhoso. Essa é a 26, né? Verdade. É 26. Quem fundou a Babilônia? Quanto tempo durou a dispensação patriarcal? 26. Quem é o fundador da Babilônia? Quanto tempo durou a dispensação patriarca? Quanto tempo durou? Patriarcal. Aonde está, Valéria? 45. Está aqui nessa... Está aqui nessa... Aonde, Valéria? Página 45. 45, tá, desculpa. Agora que eu entendi. Qual é a página, Valéria? 45. 45. Aonde, vai? 430 anos. 430 anos, né? É. Resposta número 27, é? Deixa eu ver o número dessa. 27. 27. Quanto tempo durou? Onde começou? Na aliança com Abraão até Êxodo. Êxodo já é Moisés, é a saída do povo. Nossa. Página, gente. Então, começou, segundo alguns estudos, a saber, da aliança com Abraão até o Êxodo, que é a saída. Isso. Então, essa daí que é a resposta do número 28. Qual página? 27. Página 45. Aonde mais ou menos? Página 45. Bem no começo. Aqui, ó, bem no começo, depois de 430 anos, segundo alguns estudos, a saber, da aliança com Abraão até o Êxodo, conforme Gênesis 3, 17, Êxodo 12, 40, Hebreus 11, 9 e 13. Essa é a 28. 28.
27. 27. Desculpa, porque na 27 são duas perguntas, né? Quanto tempo durou a dispensação, né? Patriarca e onde começou. Aí a 28, quais os 4 pontos que Deus se comprometeu com Abraão? Os 4 pontos. O propósito de Deus, 4 pontos é a grande aliança durante a vida de Abraão. Será que os 4 pontos é esse aqui, ó? Não. Durante a vida de Página Abraão. 46. 46. Aliança de Abraão. Então, durante começa o futuro, para a sua descendência que teve com Sara e para Ismael. A descendente que teve Ismael. Uhum. Então, essas são as respostas da número 29. 28? 28, página 46. Durante a vida de Abraão, para o futuro, para a sua descendência, junto com Sara, e para Ismael, para o filho de Abraão. De Abraão com Agar, isso. 46, de Agar, resposta número 28. Pode ler ela aí todinha, alguém? Durante a vida de Abraão, abençoou e tal. É bom a gente ver os tópicos, né? Durante a dispensação, durante a vida de Abraão, abençoá-lo. Isso. Eu acho que aqui é Gênesis 12, 2, fazê-lo uma bênção, abençoar os que o abençoassem, amaldiçoar os que o amaldiçoassem, dar-lhe a terra de Canaã, protegê-lo a ser a sua recompensa, e Gênesis 15, 17, né? Ser o seu Deus, 17, 7. E para o futuro, fazer grande o seu nome, Gênesis 12, 2, fazê-lo frutífero, a semente natural numerosa como a areia do mar, semente espiritual como as estrelas, fazê-lo pai de uma grande nação, fazê-lo pai de muitas nações, fazê-lo uma bênção para todas as famílias e todas as nações, para a sua descendência que teve com Sara, a terra de Canaã, do rio do Egito até o rio Eufrates. Jeová seria o seu Deus, possuir a terra dos seus inimigos, a descendência de Abraão passaria aflição. Não? Abraão passaria a aflição no estrangeiro por 400 anos, quer dizer, já era promessa, né? Isso tudo, né? Depois castigaria os inimigos e libertaria o povo que seria com grandes riquezas, que foi a saída do Egito. Em Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Esta semente é a semente da mulher. Não sementes como fossem os descendentes de Abraão. Esta semente é Cristo. Para Ismael, filho de Abraão com Agar, também seria uma grande nação. Esta aliança com Abraão era essencialmente uma aliança de graça. As obrigações impostas a Abraão não eram as de obras, mas sim atos pelos quais ele expressaria ou demonstraria a sua fé nas promessas de Deus. Romanos 4, 2 e 3. Notemos as obrigações, separação, fé nas bênçãos futuras, e para isso sair de Ur dos caldeus e depois a Arã. Morar em Canaã por desobedecer às ordens, foi castigado e teve que voltar. Ele teria acreditado mais nas ameaças da fome do que nas promessas de Deus. Circuncisão, este ato constituiu o selo da justiça da fé e a prova de que creu a sua semente seria uma grande nação. Só um minutinho. Ei. Fé que Sara teria um filho na sua velhice, a fé da vida dentre a morte. Este ato de fé fez dele o pai dos quais creram na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Sacrifício de Isaque, este ato foi a prova suprema de que Abraão creu
de fato, na ressurreição dos mortos e de que era temente a Deus. Beleza. Amém? Todo mundo sabe o que é circuncisão, né? Hein? Sim, eu sei. É o corte do prepúcio, né? Vamos para a 29, né? 9. Qual a prova suprema de Abraão? Sacrifício de Isaac. Emily, aonde está, Valéria? Sacrifício de Isaac. 48, tá lá, né? última linha. Uhum. Tá, sacrifício de Isaac. Tá aqui. Dá para baixar aí, Jonathan? Ei, Emily. Emily, por favor, chama teu pai lá para falar com as irmãs lá. Tá não? Então vai lá, prende o cachorro. Só um minutinho, gente, tirar aqui o fone. Qual é a resposta aí, Valéria? 48? É sacrifício de Isaac, a última linha da página 48. Isso. Este ato foi a prova suprema de que Abraão creu, de fato, na ressurreição dos mortos, de quem era temente a Deus. Rapaz, sacrificar o próprio filho, hein? Já pensou? Só misericórdia. Quando começou e quando terminou a dispensação da lei? Dispensação da lei. Essa dispensação vai do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo, mais ou menos 1430 anos. Essa é a resposta, né? É. A resposta da 30. Da 30, né? É da 30. Página 51. Quando começou, quando terminou. Vai do êxodo do Egito. Quem foi o mediador nesta aliança? Também na página 51. Mediador. 51. Que foi Moisés. Moisés, né? Moisés. Aliança mosaica, Moisés. Isso. Resposta 31. Só um minutinho. Quem foi mediador nessa aliança? Moisés foi mediador. Fica não botando aqui o número. É a 31. Quando Israel chamou a Deus, responde para então. Deus lhe deu um libertador, Moisés. Entra, senta aqui dentro. 32, né? Qual foi o propósito dessa aliança? Propósito... Continua aí, ó. Os propósitos dessa aliança são, na 51, fazer de Israel uma possessão peculiar, separado das outras nações pelo rito de circuncisão. Fazer de Israel um reino de sacerdote, Deus o seu rei. E o povo como sacerdote intercedendo. 32, irmã. 32. É o que a resposta da página 32. Os propósitos de Deus nessa aliança. Qual era a parte? Rapaz, eu me perdi aqui. Qual é a 31 aí? A 31, a 31 está na página 51 e era Moisés. Desculpa, era o mediador dessa aliança, Moisés. Está na página 51. A 32 é que a Patrícia está lendo. Qual foi o propósito desta aliança? Está na página 51 que a Patrícia... Fazer de Israel uma possessão, fazer de Israel um meio de sacerdotes e fazer de Israel uma nação. Aí a 33 qual era a parte humana desta aliança? Era obedecer a lei que se dividia entre 3 partes. Está no B aí, correto? 52, isso. Aí vem os 10 mandamentos, as ordenações, as instruções religiosas. Página 50... calma aí, Valéria. Valéria, devagar, aí essa parte aí, isso. Espera aí. Qual era a parte humana desta aliança? Qual era a parte humana? A parte humana era a obediência à lei, que se dividia em 3 partes. Aí ele ainda não está pedindo quais eram as 3 partes, correto? Mas é complemento dessa questão, porque
que o homem tinha que fazer? Ele tinha que obedecer os 10 mandamentos, as ordenações. Não, olha aí, Valéria. Valéria, lá embaixo é que vai ter essa resposta que tu está falando, ainda não é, entendeu? Os 10 mandamentos. Então, a 33 fica na página 51 e a 34 na página 52. Isso. Muito bem. Só para massificar, é bom ler a pergunta e ler a resposta claramente aí. Lê a pergunta da 33. Qual era a parte humana desta aliança? A parte humana desta aliança era obediência à lei, que se dividia em 3 partes, só isso. Agora, a 34. A 34 diz assim: quais as 3 divisões dessa lei? As 3 eram os 10 mandamentos, as orientações, a lei. Desculpa, amor. As ordenações à lei tratavam das relações entre o homem e a interpretação das 10 mandamentos, e as instruções religiosas, que a lei cerimonial, nos capítulos 25, né? Até o 32, que trazem o culto a Jeová ou serviço religioso. Isso. Resposta da página 34. É bom ler assim, tá? Até a resposta. Tá ótimo. Para ter bem o entendimento, né? Isso. 35. Quando a lei foi quebrada? Quando a lei foi quebrada, 4 pontos. Quando? Está na 53 aí, ó, finalidade da lei. A lei quebrada, né? A lei quebrada. Eu acho que está na 52 ainda. Na 54. Começa na 52. A natureza da lei. A lei quebrada está no 54. Ponto A. No deserto, adorar o bezerro. Quando a lei foi quebrada? No deserto, na terra promissada. Isso aqui é, gente? 4 porque itens. No deserto eles quebraram a lei porque adoraram o bezerro de ouro. Sim, tá aqui, 4 pontos. Tá aqui, tá certo. Isso, entendi. Vamos bater só um minutinho, tá? Bater os 4 pontos todinho. É o 30 página 54 e 55. E qual é a pergunta? Qual o número da pergunta? 35. O número da pergunta. Quando a lei foi quebrada e para falar os 4 pontos. 35. Isso, quem vai ler aí? Primeiro item, no deserto, adoraram o bezerro de ouro, Êxodo 32. Cobiçaram a carne, número 1. Recusaram entrar em Canaã. Moisés falhou quando bateu na rocha em vez de lhe falar. Ponto B. Na terra da promissão, depois de terem renovado a promessa de fidelidade. Só uma pausinha rapidinho, irmão. Todo mundo lembra, né, que Moisés falhou quando bateu na rocha, né? E por causa disso ele não entrou na terra prometida aí. Isso. E a rocha, irmão, disse que Deus ficou muito triste nele porque a rocha simboliza o Senhor Jesus. Entendeu? E ele feriu a rocha. De lhe falar, ele teria que ter falado com a rocha. Isso, olha aí. Manda ver, pai, a B. Então, no ponto B diz o seguinte: na terra da promissão, depois de terem renovado a promessa de fidelidade, idolatria, pediram um rei, não destruíram os amalequitas. O grande pecado de Davi, idolatria de Salomão. A idolatria de Salomão. Qual foi o grande pecado de Davi? O grande pecado, adultério. Ele mandou o marido da mulher ir para a guerra. E Urias, né? Urias, isso, de Betseba. E sempre se alguém vê alguma coisinha interessante, questiona só para a gente relembrar, né? Até para a gente relembrar. A idolatria de Jeroboão, a impiedade de Jeroboão,
Atalia, aí vem falando Acas, os reis ruins, né? Os reis maus. Muita coisa. Atalia, ela era neta, ela era filha daquela bruxa, como é o nome daquela mulher ruim? Jezabel, do reino do norte, terrível. Atalia quis matar todo o reino, as pessoas, para ela poder conseguir reinar. E ela fez isso. Até que essa resposta ainda é da 35, né? Isso, vocês estão falando? Mas é porque a gente aqui está dando as referências, entendeu? Por exemplo, a impiedade de Roboão, aí fala Atalia, Acas, Manassés, fala dos reis ímpios, né? Uhum. A gente só está relembrando para a gente... São quatro itens, né? 4 pontos. Aqui já está com erro gráfico, tem o A, que eu li, o D, agora ali teria que ser o C e B. O C é o no cativeiro. Toda a casa de Israel era de coração duro. O D, na restauração. Alguns restantes voltaram e queriam obedecer a Deus. Esdras, capítulo 2. A falha, idolatria, casamento com outras nações. O segundo grupo de cativos voltou em avivamento da lei, seguido pela confissão dos pecados. Outra vez, juraram obediência à lei. Violaram o sábado, casaram com gentios. Trouxeram um pão... Não, vou parar não, tem que terminar. Coxos e doentes para o sacrifício. Sacerdócio corrupto. Resolveram que não havia proveito em servir a Deus. Acabou? Aí, acabou. Isso. Agora o próximo. Foi o de crucificar Filho de Deus, Messias e o Libertador. Messias e o Libertador. Agora o juízo. Vai outra pergunta. Agora é 36. Qual foi o maior pecado dos israelitas e qual foi o juízo sobre eles? O grande pecado de Israel é esse aqui, né? O pecado culminante foi o crucificar o Filho de Deus, o Messias Libertador. Esse foi o maior pecado deles, né? Está lá na 56, lá no começo. 56, no começo. É isso aí? É. Né? Foi a crucificação do Senhor Jesus. Isso. Eu quero falar. Fala, meu amor. Vendo esse pecado dos israelitas, que foi crucificar o Filho de Deus, será que com isso a gente pode se alegrar por ele ser rejeitado, porque ele veio para os seus, e eles nos rejeitaram, né? E com isso a graça, a salvação veio para nós. Então, assim, o que seria, assim, eu não sei se todos pensam assim, mas a gente passa aquele momento de pensar, quer dizer que não teria salvação? Como seria eu, como gentil, antes de ser, depois da morte de Cristo no Calvário, ter direito a ser chamado filho de Deus? Mas como seria? Não teria salvação para mim? Vocês têm algum respaldo bíblico nisso aí? Eu não tenho respaldo bíblico, mas eu ouvi falar, irmã, em várias pregações, que tudo isso fez plano, já fez parte do propósito de Deus. Né? Gente, só um momento. Só um momentinho, eu não estou entendendo nada. Vamos desligar o áudio quando a gente não estiver falando, porque não dá para entender, está um barulhão. Desliga o áudio da gente, deixa quem está falando falar e desliga o nosso, porque fica ruim de entender. Fala, Valéria. Agora eu ouvi, é porque eu estava sem ouvir. Então, assim, irmã Fabiane, eu já ouvi muitas pregações falando referente a isso, né? E a gente também sabe a parte que a Bíblia fala em vários pontos que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas é isso, que o propósito, que Deus já é um plano de Deus, né? A sua misericórdia, a sua graça nos alcançou. E depois que o Senhor Jesus morre, é crucificado e ressuscita, começa o quê? Da crucificação começa a dispensação da graça, o favor imerecido ao homem. E aí, essa tão grande graça nos alcançou, mas era propósito de Deus salvar, nos alcançar com seu grande amor, né? Agora, assim, na Bíblia mesmo falando, eu não sei te dizer. Porque, assim, e se eles tivessem simplesmente, como você falou, não crucificado? E se eles tivessem crido, né? Eu acho que teria se cumprido ali,
entendeu? Não teria chegado até agora, porque Deus, na sua onisciência, já sabia até do fim, né? Até o tempo em que ainda tem tantas coisas para acontecer, ainda vem a segunda vinda do Senhor Jesus, depois disso vem o período do milênio, então vem tantas coisas, e isso aí já estava determinado por Deus. Então isso iria acontecer de qualquer forma, era um plano, sempre foi um plano de Deus para que tudo se cumprisse. Então, mas assim, a gente, né, que a gente sempre medita nessas coisas, não tem como. A gente está ali, a gente questiona, a gente pergunta. Só que por momentos a gente esquece que Deus é um ser Deus, né? Ele é incrível, ele é onisciente, que nem você falou, ele sabia de todas as coisas, né? É que nem você falou, e faz todo sentido, de repente acabaria ali, né? Se tivesse um crido, né? Mas eu acho que tudo veio lá, tem até aquele propósito, não sei se algumas pessoas viram, que eu vi isso até no Facebook, sobre o plano de salvação que Deus criou lá de Adão até Noé, né? Até assim, de como que significava, né? As pessoas, por exemplo, Adão era um significado homem, aí teve o filho Sete, e vai significando Lameque, Enoque, até chegar a Noé, que é um plano de salvação, diz que Deus já traçou daí, né? Então já ia chegar até nós, de qualquer forma, Deus já sabia o que ia acontecer. Na verdade, quando Jesus se propôs a descer, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus antes, deixou toda a sua glória e veio morrer por nós, né? Então ele sabia já, quando ele desceu, eu acredito, né? Já veio com um plano de salvação, sabia que ia ser rejeitado, porque ele já sabia da crucificação, né? Então acho que realmente, se a gente analisar por esse lado, não, já tinha tudo planejado, né? A gente teria a salvação se assim cresce, né? No caso. Não teria como isso acontecer. Deus, de qualquer forma, ia cumprir, né, o que ele tem para fazer, que ele sempre teve, né? Para salvar a humanidade. O que é isso? Qual Deus do judaísmo. Alguém dê só essa parte aqui, ó. Pesquisar. Qual é a diferença entre judeus e cristãos? Os cristãos acreditam na divindade de Jesus Cristo como Filho de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira pessoa na Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Essa crença não faz parte do judaísmo. Em nenhum texto bíblico consta o termo Trindade. É uma das diferenças, né, entre nós e eles também, que eles não acreditam, né? Por isso que eles estão esperando o Cristo, né? Sim, até hoje eles esperam o Messias, né? Por isso que Israel é a nossa referente figueira, como diz a Bíblia, né? Olhai para a figueira. Ela é a figueira. Ela é um indicativo, o termômetro espiritual na face da terra é Israel, né? Isso, uma coisa por isso que a gente fala sempre a estudar e tal, porque o crente... primeiro para Israel, sabe? A Bíblia não fala exatamente quando o mundo vai se acabar, mas o crente, pelos indícios bíblicos, ele consegue mais ou menos saber, o termômetro de saber, né, quando é que vai isso acontecer. Os rumores de guerra que vão acontecendo. São sinais, né? Sinais, exatamente. Eu assisti aquela pregação do Napoleão Falcão, nossa, é muito esclarecedora as pregações dele sobre o fim dos tempos, né? E ele pregou lá na sede, depois o pastor mandou o link, eu acho que é importante se todos, quem puder assistir, é muito boa, viu, a mensagem. O nome, irmã? Deixa eu anotar. Napoleão Falcão. O pastor Charles colocou o link, ele estava pregando na sede, terça-feira agora. Terça-feira, aham. Napoleão Falcão. O pastor colocou o link lá no grupo. Eu não sei se foi no EBD ou se foi na Família Novo Horizonte. Ele colocou o link do culto. Eu assisti a mensagem, gente, que palavra, hein? Muito boa. E ele tem as pregações dele, fala muito acerca do fim dos tempos. Então é importante, estou falando isso porque eu assisti aquela mensagem, meu pai assiste muito ele. E o pai fala, filha, é de estudo mesmo, é muito bom, vale a pena assistir. Então, quem não conseguir entrar no link que o pastor enviou, vai no Facebook, que ele fez uma transmissão ao vivo. Tá lá gravado. Tá bom, irmão. Vou olhar depois. Quem pode dar uma lida nessa matéria aqui, ó. Não dá para ver, não, irmão. Agora errarei. No site. Neuralink. Cadê? Isso. Não dá para ver. Neuralink começará a testar chips cerebrais em humanos.
Essa empresa é desse aqui, ó, do americano aqui, ó, o Elon Musk, né, que é o bilionário aí que voa para Marte, não sei o quê. A quem pode dar uma... Lê aí, Valéria. A Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, está se preparando para começar testes em seres humanos. A companhia abriu uma vaga para diretor de testes clínicos em Fremont, na Califórnia. A descrição no site de empregos Greenhouse lista as qualificações necessárias e as exigências da vaga. Dentre elas, é necessário ter habilidade de trabalhar de maneira colaborativa em um ambiente em que com equipes interdisciplinares. Equipe clínica para testes em humanos. Como diretor clínico, o candidato vai trabalhar diretamente com médicos, pesquisadores e engenheiros, além de lidar com os participantes dos primeiros testes clínicos em humanos, da Neuralink. De acordo com Musk, os microchips de inteligência artificial da empresa possibilitarão que indivíduos com paralisia consigam utilizar um smartphone apenas com a mente e mais rápido do que com os dedos. Desenvolver movimento a pacientes paralisados. A Neuralink já começou testes aparentemente promissores em outros mamíferos. Um vídeo no perfil do YouTube da empresa mostra a macaca Pager, jogando Pong por meio do implante cerebral. Meu Deus do céu. Até isso. Já pensou? Vão começar assim, né? No intuito de ajudar, né, irmão? Mrs. Pager was a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learned to interact with the computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them em português. Não tem, não. Não tem? Só em inglês? To an iPhone. Just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. Do iPhone. Com Bluetooth, ó. The links eu interpreto para vocês o inglês, gente. Implanted in the regions of Pager's motor cortex coordinate hand and arm movements. Vocês querem que eu vou traduzindo para vocês? Eu sei falar inglês. Sim, irmã, por favor. Bom, eu vou lendo aí. Então, tá escrito State, Coordinate. Então, em resumo sobre essa Neuralink aí, é uma empresa desse americano aí, e aí ele já tá querendo implantar em humanos, já implantou em animais, nos porcos e no macaco, aí deu resultados aparentemente positivos. O que ele quer? Ele quer controlar a pessoa através do smartphone e ela controlar o seu cérebro, ou vice-versa. E a gente sabe que todos, se você não sabe, vou revelar para vocês aqui, que todas as nossas conversas, através de Facebook, WhatsApp, Telegram, esse aqui, o Meet, qualquer um que a gente use, todas as nossas conversas ficam gravadas lá em Mountain View, né, que é o servidor da Microsoft. Todos. Não, mas eu não... Todos nós assinamos um termo, a gente assina um termo... Tem nem saber, né, irmão? Só aceita, a gente quer e vai lá, aceita. Aceita, só aceita. E lá nesse termo você está sujeito a atuar suas informações. Então, tem todas as nossas informações. E aí ele quer controlar a mente das pessoas através do smartphone. Uhum. Né? Irmão, tudo que a gente faz, por exemplo, eu estava esses dias, isso é sempre, eu estou atrás de umas xícaras, e eu pesquisei a xícara que eu queria, os jogos. Toda hora vem aquele tanto, eu abro qualquer coisa, vem tanto de xícara, eu digo, meu Deus, eu não estou nem olhando isso, mas é porque já é assim, entendeu? Isso que já é um treinamento para a inteligência artificial, é assim que ela vai dominar tudo. Então, vamos voltar para as questões aqui, só para a gente dar uma saída um pouco, para atualizar a nossa vida aí. Qual é a 37 agora, né? Isso. O que Deus prometeu na aliança com Davi. Que da sua semente viria o prometido, o Messias. Este Messias havia de sentar-se eternamente no trono de Davi. Está na 56. Deixa eu ver, 56.
Aliança com Davi. Acharam? Achei. Tá aí. Deus prometeu o prometido, o Messias. Na 37. Lê ela todinha, Patrícia, 37. 50, tá. Depois de 450 anos do começo dessa dispensação, o povo de Israel pediu um rei, querendo ser como as outras nações. Deus lhe deu Saul, um rei segundo a escolha do povo, mas seu reino foi mal sucedido. Então Deus lhe deu outro, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Com ele, Deus fez a aliança nos seguintes termos: da sua semente viria o prometido, o Messias. Esse Messias havia de se sentar-se eternamente no trono de Davi. Assim vemos como a promessa messiânica, que vem desde Gênesis 3,15, e depois de confirmada Abraão, Isaac, Jacó, Judá, agora se define e limita-se à casa de Davi. Certo. Eu acredito que é essa mesmo. Isso é. A 38. Qual o tempo da dispensação da graça? Tá na 58. Começa aí na 57. Tá na 58. A dispensação da graça tem como marco inicial a crucificação e pendura até a segunda vinda de Cristo. Acharam? Achei. Na 58, capítulo 7. A dispensação da graça, ou da igreja. Lê ela todinha, Patrícia. A dispensação da graça tem como marco inicial a crucificação e pendurará até a segunda vinda de Cristo. Essa dispensação inaugura o livre acesso ao trono do Pai, pois há mais de 2000 anos o véu do templo do judeu foi rasgado, mostrando que agora estava aberto o caminho para o trono da graça. Visivelmente, a dispensação data do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Isso. Alguém sabe explicar o que seria o véu se rompeu aí, não? Vai, Fabiane, tu que é especialista aí em Gênesis. Ixi. Não, porque aquele véu, o que eu entendo é que o véu, os sacerdotes iam para lá, depois do véu, para poder falar diretamente com Deus, para levar a mensagem até o povo. Só que o que acontece? Quando Jesus morreu, que rasgou o véu, quer dizer, agora você tem livre acesso com Deus, sem precisar de intermediário. Agora Jesus agora ele é o único mediador, no caso, do homem a Deus, nesse caso. Isso, realmente, naquele tempo precisava do mediador, né? Que era o sacerdote. Uhum. Inclusive para entrar no Santo dos Santos, que era o local de consagração. E aí o que acontecia? Alguns deles iam amarrados já, porque se tivessem pecado lá mesmo ele caía, eles só puxavam. Porque não podiam nem tirar ele lá de dentro, né? No caso, também é qualquer um podia entrar no o sacerdote, para entrar lá dentro, ele tinha que estar com a vida total no altar. Tipo, não podia pecar, não podia fazer um monte de coisa. Então, assim, tinha que estar santo mesmo. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, esse pacto, essa aliança que Deus fez com Davi, que da semente de Davi ia nascer o Messias. O que é interessante saber é que não veio de Maria, né? E sim de José.
no caso, José, ele não é o pai biológico de Jesus, assim, Maria que gerou ele, né, no caso. Só que a raiz, a genealogia vem de José, está lá em Mateus, no começo de Mateus. Não vem de Maria, vem de José, que não é pai de sangue de Jesus, no caso. Interessante, né? Uhum, interessante. E o pessoal adora Maria, né? Os católicos aí. Uhum. Pois é. Mas, assim, só para ressaltar que a aliança veio, no caso, Jesus veio, sim, né, da raiz de Davi, mas, porém, assim, pelo pai que o criou, no caso, né, no caso, esse período até o ministério de Jesus, no caso, veio de José. Só isso mesmo. 39. A 39? Isso. A 39 é porque era necessária essa dispensação. A dispensação da graça, no caso. Visto que o homem... Isso está no 58, tá, gente? A necessidade. Visto que o